Vamos relaxar nosso corpo, sentir a suavidade, a harmonia. O relaxamento é importantíssimo em qualquer estudo que estivermos fazendo. Agora vamos continuar o livro de Nise da Silveira sobre Jung, sobre o material de Jung. A noção da bissexualidade de todo ser humano, antes de ser aceita pela ciência, era já uma instituição antiquíssima. Encontramos-la, por exemplo, no mito dos andrógenos, apresentado por Aristófanes no banquete de Platão. Os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus chegou a temê-los. Para reduzir-lhes a força, dividiu-os em duas metades, masculina e feminina. Desde então, cada um procura ansiosamente sua metade. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento expresso pelo mito de serem incompletos, quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. Todo este material de Jung, escrito por Nise da Silveira, é importante que seja estudado muito fundo, várias vezes. Fica com Deus, propague a casa de Lakshmi para todos seus amigos e grupos. É uma casa que propicia cursos gratuitos e práticas gratuitas, que vai desenvolver muito a pessoa. Yoga, meditação, reiki, constelação familiar, psicanálise transpessoal, leitura de livros espirituais. Vamos fazendo todo esse estudo, vamos melhorar mais e mais em cada instante, em cada momento, que isso vai nos favorecer. Faça a propagação, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, familiares e grupos. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentir a suavidade, a harmonia. O relaxamento é importantíssimo em qualquer estudo que estivermos fazendo. Agora vamos continuar o livro de Nise da Silveira sobre Jung, sobre o material de Jung. A noção da bissexualidade de todo ser humano, antes de ser aceita pela ciência, era já uma instituição antiquíssima. Encontramos-la, por exemplo, no mito dos andrógenos, apresentado por Aristófanes no banquete de Platão. Os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus chegou a temê-los. Para reduzir-lhes a força, dividiu-os em duas metades, masculina e feminina. Desde então, cada um procura ansiosamente sua metade. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento expresso pelo mito de serem incompletos, quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. Todo este material de Jung, escrito por Nise da Silveira, é importante que seja estudado muito fundo, várias vezes. Fica com Deus, propague a casa de Lakshmi para todos seus amigos e grupos. É uma casa
que propicia cursos gratuitos e práticas gratuitas, que vai desenvolver muito a pessoa. Yoga, meditação, reiki, constelação familiar, psicanálise transpessoal, leitura de livros espirituais. Vamos fazendo todo esse estudo, vamos melhorar mais e mais em cada instante, em cada momento, que isso vai nos favorecer. Faça a propagação, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, familiares e grupos. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentir a suavidade, a harmonia. O relaxamento é importantíssimo em qualquer estudo que estivermos fazendo. Agora vamos continuar o livro de Nízia da Silveira sobre Jung, sobre o material de Jung. A noção da bissexualidade de todo ser humano, antes de ser aceita pela ciência, era já uma instituição antiquíssima. Encontramos-la, por exemplo, no mito dos andrógenos, apresentado por Aristófanes no banquete de Platão. Os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus chegou a temê-los. Para reduzir-lhes a força, dividiu-os em duas metades, masculina e feminina. Desde então, cada um procura ansiosamente sua metade. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento expresso pelo mito de serem incompletos, quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. Todo este material de Jung, escrito por Nízia da Silveira, é importante que seja estudado muito fundo, várias vezes. Fica com Deus, propague a casa de Lakshmi para todos seus amigos e grupos. É uma casa que propicia cursos gratuitos e práticas gratuitas, que vai desenvolver muito a pessoa. Yoga, meditação, reiki, constelação familiar, psicanálise transpessoal, leitura de livros espirituais. Vamos fazendo todo esse estudo, vamos melhorar mais e mais em cada instante, em cada momento, que isso vai nos favorecer. Faça a propagação, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, familiares e grupos. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentir a suavidade, a harmonia. O relaxamento é importantíssimo em qualquer estudo que estivermos fazendo. Agora vamos continuar o livro de Nízia da Silveira sobre Jung, sobre o material de Jung. A noção da bissexualidade de todo ser humano, antes de ser aceita pela ciência, era já uma instituição antiquíssima. Encontramos-la, por exemplo,
no mito dos andrógenos, apresentado por Aristófanes no banquete de Platão. Os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus chegou a temê-los. Para reduzir-lhes a força, dividiu-os em duas metades, masculina e feminina. Desde então, cada um procura ansiosamente sua metade. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento expresso pelo mito de serem incompletos, quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. Todo este material de Jung, escrito por Nise da Silveira, é importante que seja estudado muito fundo, várias vezes. Fica com Deus, propague a casa de Lakshmi para todos seus amigos e grupos. É uma casa que propicia cursos gratuitos e práticas gratuitas, que vai desenvolver muito a pessoa. Yoga, meditação, reiki, constelação familiar, psicanálise transpessoal, leitura de livros espirituais. Vamos fazendo todo esse estudo, vamos melhorar mais e mais em cada instante, em cada momento, que isso vai nos favorecer. Faça a propagação, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, familiares e grupos. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentir a suavidade, a harmonia. O relaxamento é importantíssimo em qualquer estudo que estivermos fazendo. Agora vamos continuar o livro de Nise da Silveira sobre Jung, sobre o material de Jung. A noção da bissexualidade de todo ser humano, antes de ser aceita pela ciência, era já uma instituição antiquíssima. Encontramos-la, por exemplo, no mito dos andrógenos, apresentado por Aristófanes no banquete de Platão. Os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus chegou a temê-los. Para reduzir-lhes a força, dividiu-os em duas metades, masculina e feminina. Desde então, cada um procura ansiosamente sua metade. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento expresso pelo mito de serem incompletos, quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. Todo este material de Jung, escrito por Nise da Silveira, é importante que seja estudado muito fundo, várias vezes. Fica com Deus, propague a casa de Lakshmi para todos seus amigos e grupos. É uma casa que propicia cursos gratuitos e práticas gratuitas, que vai desenvolver muito a pessoa. Yoga, meditação, reiki, constelação familiar, psicanálise transpessoal, leitura de livros espirituais. Vamos fazendo todo esse estudo, vamos melhorar mais e mais em cada instante, em cada momento, que isso vai nos favorecer.
Faça a propagação, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, familiares e grupos. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentir a suavidade, a harmonia. O relaxamento é importantíssimo em qualquer estudo que estivermos fazendo. Agora vamos continuar o livro de Nízia da Silveira sobre Jung, sobre o material de Jung. A noção da bissexualidade de todo ser humano, antes de ser aceita pela ciência, era já uma instituição antiquíssima. Encontramos-la, por exemplo, no mito dos andrógenos, apresentado por Aristófanes no Banquete de Platão. Os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus chegou a temê-los. Para reduzir-lhes a força, dividiu-os em duas metades, masculina e feminina. Desde então, cada um procura ansiosamente sua metade. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento expresso pelo mito de serem incompletos, quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. Todo este material de Jung, escrito por Nízia da Silveira, é importante que seja estudado muito fundo, várias vezes. Fica com Deus, propague a casa de Lakshmi para todos seus amigos e grupos. É uma casa que propicia cursos gratuitos e práticas gratuitas, que vai desenvolver muito a pessoa. Yoga, meditação, reiki, constelação familiar, psicanálise transpessoal, leitura de livros espirituais. Vamos fazendo todo esse estudo, vamos melhorar mais e mais em cada instante, em cada momento, que isso vai nos favorecer. Faça a propagação, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, familiares e grupos. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Nízia da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o Pai. Transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal
Impossível de resistir à convivência cotidiana, vêm as exceções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras, artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimos na literatura é Heathcliff, personagem de O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, tradução brasileira de Raquel de Queiroz. Heathcliff encarna os atributos negativos do ânimos em toda a sua crueza, brutalidade, crueldade, capacidade destruidora. Mas Emily, que vivia em íntimo contato com as imagens do inconsciente, conhecia também outras faces do ânimos. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante, um fantasma sempre presente, meu escravo, meu companheiro, meu rei. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É um mediador
entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem, se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. Então nós vamos parar aqui e peço que vocês ouçam esse vídeo 2 vezes e vamos continuar no nosso próximo encontro. Esse estudo sobre Jung, desse trabalho de Jung, é muito profundo. É bem profundo mesmo e merece ser estudado com capricho, devagar, várias vezes. Então, procure a Casa de Lakshmi para você estudar o Reiki, a meditação, a respiração, a parte do yoga e aprender mais e mais para um desenvolvimento superior. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. Vamos ler agora do livro de Jung, Denise da Silveira, o processo de individuação. Todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal, para o embrião do animal. Assim é para o homem, quanto ao seu corpo e quanto à psique. Mas um homem embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso adquire um caráter peculiar. O homem é capaz de tomar
consciência desse desenvolvimento de influenciá-lo, precisamente no confronto do inconsciente com o consciente, no conflito, como na colaboração entre ambos, é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese na realização de um indivíduo específico inteiro. Essa confrontação é o velho jogo como o ferro é forjado num todo indestrutível no indivíduo. Isso, em termos lógicos, em termos toscos, é o que eu entendo por processo de individuação. Jung. O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro self, si mesmo. Quando o consciente e o inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O self será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. O conceito junguiano de individuação tem sido muitas vezes deturpado. Entretanto, é claro e simples na sua essência, tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. Mas, de fato, a psique humana é tão complexa, são de tal modo intrincados os componentes em jogo, tão variáveis as intervenções do ego consciente, tantas as vicissitudes que podem ocorrer, que o processo da totalização da personalidade não poderia jamais ser um caminho reto e curto de chão bem batido. Ao contrário, será um percurso longo e difícil. Pelo menos duas confusões frequentes devem ser de início esclarecidas. Em primeiro lugar, não se pense que a individuação seja sinônimo de perfeição. Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa completar-se, o que é muito diferente. E para completar-se, terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam essas as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras. Outro erro grave seria confundir individuação com individualismo. Visto a ser o indivíduo que é de fato, o homem não se torna egoísta no sentido ordinário da palavra, mas está meramente realizando as particularidades da sua natureza. E isso é enormemente diferente de egoísmo ou individualismo. Jung. Note-se que o trabalho no sentido de individuação torna em atenta consideração os componentes coletivos da psique humana, conteúdo do inconsciente coletivo, o que desde logo permite esperar que daí resulta um melhor funcionamento do indivíduo dentro da coletividade. Nesse trabalho, ele aprende por experiência própria que a estruturação básica de
e sua vida psíquica é a mesma estrutura básica da psique de todos os seres humanos. Um conhecimento dessa ordem, de certo, não fomenta sentimentos de orgulhosos privilégios individualistas, aonde é que as relações interpessoais mudam no decurso do desenvolvimento da personalidade. Liquidam-se projeções. As relações de estreita dependência, de quase fusão com outros seres gradualmente se modificam para dar lugar a uma posição de respeito pelo segredo que é cada vida humana. Talvez o indivíduo venha então a sentir-se algo solitário, porém estará cada vez mais longe do egoísmo individualista. O processo de individuação é descrito em imagens nos contos de fada, mitos, no opus alquímico, nos sonhos, nas diferentes produções do inconsciente. Sobretudo através dos sonhos, será possível acompanhá-lo ao vivo nos progressos, interrupções, regressões e interferências várias que perturbam seu desenvolvimento. Seguindo em numerosíssimos casos, Jung verificou a constante emergência de imagens análogas ou semelhantes que se sucediam traçando, por assim dizer, o itinerário do caminho percorrido. Baseado nessas observações, Jung descreveu as principais etapas do processo de individuação. Assim, vamos ouvir esse trecho mais de uma vez, aprofundando-nos cada vez mais para melhorarmos o nosso entendimento. Todo o trabalho de Jung é bem abstrato. Precisamos estudá-lo com vagar, com harmonia e com bastante lucidez, que assim vamos suavizar nosso corpo, deixar os ombros soltos, o pescoço, deixar o rosto límpido, sereno, suavizar, fechar os olhos, colocar as palmas voltadas para cima, pernas cruzadas. Vamos sentir Deus no coração. Enquanto sentimos Deus, vamos também ouvir este trecho do livro da Anísia da Silveira sobre Jung. Figuras sintéticas substitutivas de coisas conhecidas não são símbolos, são sinais. Exemplo, asas estampadas no cap dos aviadores. Representações figuradas de objetos ideais ou materiais não são símbolos, são alegorias. Exemplo, a justiça, representada por uma mulher de olhos vendados. Os símbolos, segundo Jung, são a expressão de coisas significativas, para as quais não há, no momento, formulação mais perfeita. Exemplo, a imagem da caverna, descrita por Platão, onde homens acorrentados veem apenas o movimento de sombras, sem se darem conta de que desconhecem a verdadeira realidade. Os símbolos têm vida, atuam, alcançam dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. Transmitem intuições altamente estimulantes, prenunciadoras de fenômenos ainda desconhecidos. Mas desde que seu conteúdo misterioso venha a ser apreendido pelo pensamento lógico, esvaziam-se e morrem. O conceito junguiano de símbolo difere, portanto, do conceito de símbolo da escola freudiana. As representações disfarçadas de conteúdos reprimidos no inconsciente
são símbolos para os freudianos e apenas sinais para os junguianos. Freud afirma que a simbolização surge como resultado do conflito entre a censura e as pulsões reprimidas, enquanto Jung, em vez de ver na atividade formadora de símbolos o resultado de conflitos, vê uma ação mediadora, uma tentativa de encontro entre opostos, movida pela tendência inconsciente à totalização. Outra diferença consiste em que, na concepção freudiana, embora os símbolos sejam numerosos, referem-se sempre a reduzido número de ideias inconscientes, que dizem respeito ao corpo do indivíduo, às personagens da família, aos fenômenos do nascimento, da sexualidade e da morte. O símbolo, na concepção junguiana, é uma linguagem universal infinitamente rica, capaz de exprimir por meio de imagens muitas coisas que transcendem as problemáticas específicas dos indivíduos. Freud sustenta que todas as ocorrências da vida psíquica pessoal ficam indelevelmente gravadas no inconsciente. Nada se apaga, tudo se conserva e, sob circunstâncias favorecedoras, poderá voltar a surgir. E, para ilustrar essa ideia, recorre a uma comparação fantasista. Imagina Roma vista num corte em profundidade, conservadas suas diversas fases. A Roma quadrada, pequena colina erguida sobre o Monte Palatino, a Roma do Septimonium, que reuniu a população instalada sobre 7 colinas, depois a área delimitada pela muralha de Sérvio Túlio, a seguir a cidade cercada pelas muralhas construídas sob ordens do imperador Aureliano e construídas sob ordens do imperador Aureliano, e posteriormente cada fase de transformação da cidade eterna, tudo isso preservado, todas as fases conservadas intactas e não apenas ruínas esparsas correspondentes a esse ou aquele período. Assim seria a vida psíquica inconsciente. Seus conteúdos manter-se-iam permanentemente iguais. A concepção de Jung é diversa. Desde o início, ele viu o inconsciente num constante trabalho de revolver conteúdos, de agrupá-los e de reagrupá-los. Mais tarde, porém, através de sua experiência clínica, chegou à conclusão de que algo ainda mais importante acontecia. Os conteúdos do inconsciente não se mantinham necessariamente iguais para sempre. Eram suscetíveis de metamorfoses. Será possível acompanhá-las através dos sonhos, nos casos individuais. Na vida social, poderão ser captadas, sobretudo, nas transformações dos símbolos religiosos. O inconsciente sofre mudanças e produz mudanças. Influencia o ego e poderá ser influenciado pelo ego. Desde que a atividade consciente repousa sobre o lastro básico dos instintos e dos arquétipos, será utilíssimo para a saúde psíquica estabelecermos um diálogo entre consciente e inconsciente, a fim de nos apropriarmos do influxo energético que emana do dinamismo das estruturas de fundamento da vida psíquica. Quando se abrem fendas demasiado largas entre consciente e inconsciente, surge a neurose, doença da nossa época. Será, portanto, de vital importância dedicar conscienciosa atenção às imagens arquétipicas. Tais como se apresentam, elas correspondem a um modo de vida arcaico. Teremos de elaborá-las na medida em que possamos atingi-las e de modificá-las no sentido de adaptação às necessidades do nosso tempo. É esse, resumidamente, o pensamento de Jung expresso nos seus últimos escritos. Nota-se uma ampliação em profundidade do diálogo entre consciente e inconsciente, já iniciado no seu livro de 1928, As Relações entre o Ego e o Inconsciente. Esse é o nome do livro.
Então, Jung era muito sábio. Para nós chegarmos a esse estudo, precisamos nos desenvolver muito, muito e muito. É importante fazer esse estudo de uma forma profunda, de uma forma muito profunda. Isso vai nos auxiliar e vai nos libertar. Que Deus nos auxilie nesses estudos. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno. E vamos agora estudar o livro de Nise da Silveira sobre Jung. Nós paramos no símbolo. Nem toda imagem arquétipica é um símbolo por si só. Em todo símbolo está sempre presente a imagem arquétipica como fator essencial. Mas para construí-lo, a essa imagem devem ainda juntar-se outros elementos. O símbolo é uma forma extremamente complexa. Nela se reúnem opostos numa síntese que vai além das capacidades de compreensão disponíveis no presente, e que ainda não pode ser formulada dentro de conceitos. Inconsciente e consciente aproximam-se. Assim, o símbolo não é racional, porém as duas coisas ao mesmo tempo. Se é de uma parte acessível à razão, de outra parte lhe escapa, para vir fazer vibrar cordas ocultas no inconsciente. Um símbolo não traz explicações. Impulsiona para além de si mesmo, na direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente pressentido e que nenhuma palavra de língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória. Jung. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Vamos falar sobre figuras sintéticas e ainda vai continuar sobre os símbolos. Que a luz, o bem, a paz, temos dentro do hinduísmo o símbolo do Om, né? Temos outros símbolos que podem nos auxiliar. Por exemplo, no Reiki nós temos o Shokurei, que é um símbolo que você pode pôr em todas as portas, em todos os cantos da sua casa, e vai transformar a energia. Então vamos estudar mesmo. Esse livro de Nise da Silveira precisa ser muito estudado. Fique com Deus. Namastê.